Boa tarde a todas e todos, sou Pablo Rodrigues, sou aqui do canal História Contrapelo 2. Já se inscreve no canal, deixa o like, daquela maneira, daquela forma, e vamos aí para a aula de hoje, tá? Um tema muito fundamental. Eu tenho feito uma série de vídeos sobre história da África, e mais uma vez resolvi falar aí sobre a importância do continente africano, tentando desmistificar alguns discursos sobre a África que nós, durante muito tempo da nossa formação, desde da escola e até mesmo na faculdade, mesmo se você tenha feito curso de humanas ou não, os nossos estereótipos, os nossos preconceitos sobre a África são diversos e são os mesmos. Então esse vídeo ele é um vídeo que vai falar sobre geopolítica africana, trazendo 3 regiões que fazem parte da África. Essas 3 regiões são o deserto do Saara, né, os países ali que o deserto do Saara faz parte, né, desses países, é uma marca registrada, o Sahel e o Maghreb, tá? Essas 3 regiões. Então, partindo desde já dessa problemática, para falar sobre esse bate-papo que eu vou ter com vocês, é o seguinte. Bom, a África ela tem algumas questões que permeiam, né, a questão do continente africano. Para iniciar, uma delas é a questão que nós temos sobre a generalização acerca do continente africano. Nós achamos que todos os países que compõem a África, são diversos países, centenas de países que compõem este continente, eles são os mesmos, têm a mesma forma de pensar, de agir, de se expressar, a mesma forma de governo, né, a mesma política, economia, a cultura e as mesmas ideias aí que fazem parte do campo da ideologia e das mentalidades. Então, essa já é um primeiro problema que a gente deve, não só em relação à África, mas como eu estou falando aqui especificamente dela, a gente deve relativizar, a gente deve problematizar, criticar e não colocar todos os países dentro do mesmo pacote. Não padronizar, não homogeneizar, porque a África ela é plural, heterogênea, né? Como já disse, em língua, em cultura, política, economia e etc. Tá? A segunda ordem de problema, que eu acho que é muito fundamental a gente entender, é o seguinte. A África ela foi moldada a partir de um discurso eurocêntrico. Então a Europa, como o berço da civilização, como a principal região onde os pilares da filosofia, da cultura, da própria questão mesmo da civilização, a Europa toma para si esses conceitos e diz que a partir dela, assim como é também os Estados Unidos da América hoje, que é um fruto desse processo sociocultural de uma região anglófona, toma para si esses pilares e diz o seguinte: o continente africano é despido de cultura, o continente africano é despido de civilização, o continente africano é despido também de forma de escrita, né? E esse ponto é fundamental. Por quê? Quem escreve a história, quem conta essa história, faz valer a sua forma de pensar. Então, a Europa toma para si esses princípios, esses pilares, e diz que só ali, a partir daquela região, dos países europeus, é que poderia existir, né, uma cultura civilizada, né? Então, todos os outros lugares, a África, a Ásia e também o continente da América Latina, são lugares da barbárie, da selvageria, da falta de cultura. Tá bom? Entenderam isso? Essa é a segunda ordem de problemas, é uma questão ideológica e mental, onde você traça uma representação, você estabelece essa representação, esse discurso, e como a Europa coloniza a África, a América e a Ásia também, tanto no século XV até o século XVIII, com o colonialismo, e depois, a partir do século XIX em diante, com um processo neocolonial. Então, é isso assim, a África ela é contida como lugar da selvageria, da barbárie, ou daquelas coisas que a gente vê muito nas séries, nos filmes, como o lugar ali do safari, né? Você vai fazer uma viagem para as savanas e só vai encontrar
aquilo que você vê no filme do Rei Leão. E não é bem assim que acontece. Ou no filme do Ace Ventura, por exemplo, na África, que é uma forma bem estereotipada de você ver as populações africanas. Então, a terceira ordem de problema é o seguinte. Bom, o continente africano é um continente homogêneo. O continente africano é um continente selvagem, e o continente africano também é um continente impenetrável. Por quê? Porque existe um grande deserto lá que faz com que ele seja inóspito, não tem como habitar, e também seja intransponível. Você não consegue fazer uma movimentação, não há circulação de comércio entre a região desses países que compõem o Saara e as outras regiões da África. Então, essa é a terceira ordem de problemas, e isso já configura como um mito. Historiadores africanos, inclusive, fizeram uma coleção muito boa, indico para vocês, que é a coleção da Unesco sobre a história da África, já desmistificaram isso. Já colocaram à tona que é o seguinte: nessas três regiões que eu falei para você, entre o Saara, o Sahel, que eu vou explicar o que é, e o Maghreb, essas três regiões, elas tinham intensos fluxos migratórios, intensas trocas comerciais. Como? Através das caravanas. As caravanas de beduínos, das populações locais, e os muçulmanos que estiveram ali na África a partir do século VII, depois que saíram da Península Arábica e vieram por entorno ali, passando pela Europa até chegar ao norte da África, e colonizando uma série de terras, islamizando essas populações. Então, o que nós conhecemos como Maghreb, por exemplo, hoje, que é a Tunísia, a Argélia, Marrocos, o Egito, uma certa parte também, tem a sua presença muçulmana, e a Líbia, tá? A Líbia é um país africano, é o conhecido Maghreb, é o que é ali o norte da África, que a gente também conhece popularmente ou tradicionalmente como África Branca, e muitas aspas aí, tá bom? Porque, como eu já falei no outro vídeo sobre o mito da África Negra, também tem o mito da África Branca. Então nós estamos partindo do pressuposto de que essas regiões, como eu falei, não tinha como ter um contato entre as populações locais e as outras populações de muçulmanos, por exemplo, e até os berberes, que também estiveram ali no norte da África, tivessem um contato nessas trocas culturais, políticas e comerciais entre esses povos. Na verdade, existia, como eu já falei, existia um intenso fluxo migratório, tanto ao norte quanto ao sul. Esse problema já foi a fundo debatido por uma série de historiadores africanos. Então, eu gostaria de falar também sobre, no caso, o Sahel. O Sahel é uma região da África que comporta ali os países do Mali, da Mauritânia, Senegal, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão e Eritreia. Todos esses países são 8 países no total, se eu não me engano. E esses países têm como o que exatamente? São países que também, no caso, muitos deles fizeram parte do antigo Império do Mali, tá? Como o caso do Mali, ali a Mauritânia e outros países também fizeram parte. Você teve o Império de Songhai, que foi um outro império que rivalizou com o Império do Mali, ali mais ou menos na mesma época, e muitos desses países também fizeram parte. E aí eu gostaria de falar também sobre uma outra questão, que é a questão das religiões, né? Que muito se fala sobre a África, sobre as religiões, tanto as grandes religiões monoteístas, excetuando ali o judaísmo, mas o cristianismo, o islamismo, nessa ordem de duas religiões que acreditam num só Deus, né? O monoteísmo é isso. Você tem o Islã, que, como eu já disse, fez essa expansão por esses países no norte da África e outros países na África Ocidental, islamizou aquelas culturas, mas também se africanizou. E por isso que o termo, por exemplo, que nós achamos Oxalá, que se refere a Deus, uma divindade suprema, né, dentro da divisão dos orixás, é o maior, né,
está ali nessa hierarquia. Eu não sei muito, eu não sou da religião, gente, mas eu tento, né, estudar sobre. E aí o Oxalá é isso, essa seria Deus, mas o Alá, né, que vem do Islã, que é Deus para eles, junto, fazendo esse sincretismo com o orixá. E por isso que o Islã também se africanizou. Também trouxe características dessas populações africanas locais e fez com que houvesse um processo de sincretismo, né, uma junção e uma perpetuação dessa religião a partir de uma simbiose cultural, né? E você tem o cristianismo, desde que Portugal, Espanha tiveram também um processo de reconquista, expulsão dos árabes da Península Ibérica, depois passaram ali Portugal a fazer o contorno da África, o périplo africano, que é o contorno mesmo da África, nas primeiras navegações do século XIV e XV, conquistou uma série de reinos africanos, e esses reinos africanos e seus reis também se converteram ao cristianismo. Você teve o caso de um rei africano que se tornou, até se batizou e se tornou Afonso, né? E Afonso é um nome português, um nome de origem cristã. Você tem alguns países que, por exemplo, como o caso da Nigéria, onde um conflito é muito grande, é um conflito que se dá entre duas religiões, essas duas maiores religiões monoteístas até hoje. O judaísmo, infelizmente, desde a perseguição da diáspora judaica dos primeiros séculos e depois do nazifascismo, reduziu bastante o seu poder de influência, acabando ficando mais ali do que é o Estado de Israel hoje, né, e toda a sua política doutrinária do sionismo. Então você tem na Nigéria um combate, né, uma disputa política forte, né, inclusive com guerra civil, com violência, a partir de duas regiões. A região sul da Nigéria é uma região cristã, né, a maioria da população é cristã, e no norte você tem uma maioria de pessoas que são muçulmanas, que seguem o islamismo. Então na Nigéria há esse confronto, inclusive a Nigéria é um país onde já teve um massacre muito grande de pessoas cristãs, né? Então você tem esse embate. Por ora, não é só o Islã, não é só a religião cristã, é também, né, as religiões africanas locais, né? E eu tenho um livro ali muito bom que eu li recentemente sobre filosofias africanas, do Ney Lopes e do Luiz Roberto Simas, ou Luiz Eduardo Simas, acho que é Luiz, enfim. E esse livro ele fala também como as religiões africanas não separam a sua crença, as suas formas de ver o mundo das filosofias africanas. E de uma maneira geral, as filosofias africanas e as religiões, nesse paralelo, elas têm uma forma de ver o mundo e de entender a sua espiritualidade, a sua religiosidade, com base na questão de que todos estão ligados. Nós somos, né, seres humanos ali, e um faz parte de um todo. E esse um que faz parte do todo faz parte também da natureza. Então eles não excluem a natureza, os animais, diferente do que é a religião cristã, ou pelo menos o cristianismo na pegada ocidental, que também tem o cristianismo, né, no Oriente, que separa, devido à questão do método cartesiano e tudo, do pensamento de Descartes, que faz essa divisão entre a razão, né, a filosofia, a razão, da religião, a fé, do mundo, do místico, do sobrenatural. Essas religiões africanas, que são diversas, gente, são muitas, né, assim, elas, como uma das características, tem essa questão da ligação, né, com o todo, e de ver o mundo a partir dessa ligação com uma energia maior, né, que rege todo o universo. Então, que em várias culturas, vários países têm nomes diferentes.
A última questão que eu gostaria de abordar para falar dessa questão geopolítica, porque geopolítica tem a ver com essa divisão territorial e com as disputas de poder que acontecem entre esses países, tanto numa questão interna quanto na sua relação externa com o mundo, né? Nós vivemos no capitalismo, ainda é o sistema mundial, e esses países, durante o século XX, tiveram uma série de processos de independência do neocolonialismo, uma série de revoluções, entre elas as mais conhecidas em Burkina Faso, na Angola, Moçambique, a partir da Frente de Libertação de Moçambique e Angola, revolucionários muito conhecidos em Burkina Faso como Thomas Sankara, você teve Agostinho Neto, Patrice Lumumba, a própria importância de Nelson Mandela também nesse contexto na África do Sul, e conseguiu pôr fim ao apartheid como um regime segregacionista, onde reinava a branquitude, o racismo. Então você enxergar uma série desses países como esses processos revolucionários se deram e quais foram os projetos políticos implementados. Muitos países tiveram projetos que visavam e tinha uma questão nacional forte, um nacionalismo muito forte. Alguns deles faziam essa oposição entre o nacionalismo e o anti-imperialismo. E aí para falar só de um país específico, o caso, por exemplo, de Burkina Faso, que lá Thomas Sankara fez uma série de reformas, ajudou o país. E Thomas Sankara se declarava marxista, realmente diferente de outros líderes, outros revolucionários, como o próprio Ibrahim Traoré, que está hoje no poder e que fez muitas outras reformas e ajudou Burkina Faso a se manter anti-imperialista, nacionalista e anti-imperialista, mas não adotou uma ideologia, nenhum projeto marxista, que é diferente. As três coisas têm as suas correlações, mas são três coisas diferentes, né? Então, a gente deve estar ligado nisso, tá? Não podemos confundir os conceitos, porque eles partem de realidades diferentes, tá bom? Então, marxismo, nacionalismo são coisas diferentes, ok? Assim da mesma maneira que socialismo, comunismo também são conceitos diferentes e também falam sobre realidades diferentes. Se vocês quiserem entender mais a fundo, meu canal aqui, História Contrapelo 2, tem o significado do socialismo, e eu já fiz no outro canal antigo, História Contrapelo, um vídeo sobre a diferença entre socialismo, comunismo, anarquismo e liberalismo. Então, para fechar essa questão, eu falo sobre o caso de Burkina Faso, que antes era o Alto Volta, um país ali na região que era dominado pela França, era colônia, né, colônia da França, e conseguiu ter a sua independência. E a partir desse momento que eles trazem o nome de Burkina Faso, que é a terra dos homens honrados, ok? Tem um nome africano. E essa revolução que vai ser sendo construída em Burkina Faso é uma pedra no sapato do imperialismo na região africana. Burkina Faso até hoje é conhecido pelo mundo como um país que, aos olhos da mídia internacional, burguesa, enfim, dos defensores do capitalismo, como um lugar do terrorismo, onde tem um governo autoritário. Mas todas as vezes que você tem um país que se propõe soberano, líderes que colocam em pauta e fazem um enfrentamento direto a uma política imperialista dos Estados Unidos da América e da Europa, você tem essa desculpa, esse discurso de que esses líderes são autoritários, que ali beira o terrorismo, a violência, que não é espaço para democracia. Sendo que você vê na construção do processo revolucionário uma série de reformas sociais e econômicas que ajudam a população local, que incentivam os trabalhadores locais e melhoram as condições de vida daquela população. Além de adotar sistemas de governo e formas
de governo que se dão na relação entre o Estado e a sociedade civil e entre a comunidade local, formas bem mais democráticas do que a democracia Pepsi-Cola e Coca-Cola dos Estados Unidos da América e do Ocidente de uma maneira geral, onde você só tem dois partidos, um de direita e outro de extrema-direita, liberal ou, no caso, hoje, infelizmente, o ressurgimento do fascismo. Então, esse é o vídeo de hoje, tá um vídeo um pouco longo, mas um vídeo muito bom para vocês pensarem sobre a geopolítica africana entre essas três regiões, o Saara, o Maghreb e o Sahel. Eu sou Pablo Rodrigues, se inscreva no História Contra Pelo 2, deixa o like no vídeo, compartilha com a família e até o próximo vídeo.